Olá, boa noite. Eu sou Lu Vilela. Estamos começando mais um Elite Podcast. Eu sou o Natanael Rabelo e no programa de hoje o nosso assunto é sobre saúde. Cuidar da saúde e realizar exames com mais frequência é fundamental para a prevenção, detecção precoce e tratamento eficaz de doenças. A medicina preventiva permite que as pessoas vivam mais e melhor, evitando complicações futuras. Hipertensão, diabetes, tipos de câncer são silenciosos em seus estágios iniciais, o que significa que não apresentam sintomas. Exames regulares permitem identificar essas alterações antes que se tornem graves, aumentando significativamente as chances de cura e até mesmo sucesso nos tratamentos. No Elite Podcast de hoje, nossos convidados são Dr. Maurício Junqueira, médico radiologista, e Cristiane Costa, gestora, administradora, ambos da Ecomed. Obrigado pela presença de vocês aqui hoje no Elite Podcast. Uma boa noite a todos, é um prazer enorme estar aqui, agradeço muito o convite, estou aqui para participar da maneira mais tranquila possível, passando meus conhecimentos e a minha experiência nesses praticamente 40 anos de medicina. Legal. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui junto com vocês, a revista Elite. Nós agradecemos muito o convite, obrigada. Sejam bem-vindos, hoje vai ser interessante aqui, vamos falar de saúde, exames, aniversário. Hoje eu vou sair daqui com um diagnóstico completo da minha vida. 30 anos aí, gente, a Ecomed comemorando seus 30 anos, então com certeza temos vários assuntos aqui interessantes, né, Nath? Não, vai ser super interessante. Uma empresa com 30 anos no nosso município não é para qualquer um. Tem que ter uma gestão séria, profissionais bem qualificados. Essa entrevista vai ser muito legal. Mas antes... Vamos falar dos nossos patrocinadores. Vamos começar então pela Laut, Lu? Sim, vamos falar da Laut aí. Final de ano está chegando, o pessoal aí vai começar a comemorar festa de empresa, confraternizações em casa. Gente, Laut está aqui para presentear, para vocês que gostam aí de ter uma bebida de qualidade, de confiança. É isso aí, Nath? É chopp, é cerveja artesanal, tem espumante, tem gin. Uma empresa de qualidade está aqui com a gente, apoia o nosso programa, o nosso Elite Podcast, nossa parceira. E nós também não podemos deixar de falar que, além da Laut, nós temos 123Car, que é um aplicativo de mobilidade urbana, com motoristas treinados, qualificados para atender você e sua família. Porque a gente sabe, se você encontrar uma festa de amigos ou uma confraternização da empresa, se beber não pode dirigir, então já está tudo certo. Toma Laut e pega a carona no 123Car, né? E não é só isso, né, Nath? Você que tem um filho, quer levar para o inglês, buscar na natação, quer ter um aplicativo com pessoas de segurança, gente, 123Car são super responsáveis, são pessoas sérias. O aplicativo é super fácil, né, Nath? Para você colocar no seu celular. E evita também esse trânsito caótico da nossa cidade, da nossa região também, né? Porque é complicadíssimo isso. Facilita, né? Hora que é. Facilita a vida. Isso, demais. Dependendo dos horários, né, doutor? Dependendo dos horários, eu tenho o horário de 5 da tarde, 17 horas, próximo da região da região da COFAP e toda aquela região é muito condicionado. Não, eu às vezes, dependendo do horário, como nós estamos dizendo, eu não consigo nem em estacionamentos particulares. Exatamente, no centro da E a cidade você não vai praticidade, conseguir, né? não. É bem prático. Hoje você pega ali 123Car, principalmente, né? Rapidinho chega no destino, não tem que Eles preocupar podem com parar em vaga. qualquer lugar, né? Vai fazer seu exame aí na Ecomed, vá de 123Car. É verdade, é verdade. Bom, vamos começar. Nós temos essa questão da gente conversar assim, ter um papo bem descontraído. A gente gostaria de saber, primeiro de você, Cristiane. Sim. Primeiro, as mulheres, né? De onde que você é? Eu nasci em Araraquara. Você tem uma passagem aqui em Lavras, né? Já foi vereadora, já foi. Isso. Então, vamos começar então do Isso. começo. Então, eu sou de Araraquara, São Paulo, e a minha infância foi no Triângulo Mineiro, com a minha família materna, e a minha família paterna é toda daqui de Lavras. Então, eu vim para Lavras em 88, e aqui estudei, né? Me formei, eu formei em administração na Fagamo, no Gamo, né? E logo em seguida, que eu entrei na faculdade, eu já comecei a trabalhar na Ecomed. Então, nós estamos lá com esses 30 anos e eu já estou lá há 28 anos. Já vou completar para 29 anos lá na empresa. Que Então, assim, maravilha. 28? Olha, eu entrei em 97. que legal. Então, né? assim, toda a minha vivência, né, toda a minha experiência profissional foi ali nessa vivência junto com a Ecomed,
Então é um orgulho muito grande Gente, eu não sabia. junto comemorando esses 30 anos. Que legal. E o Doutor doutor Maurício, Maurício. isso aí, né? Vai, Lu. Queremos saber um pouco também. Eu originalmente nascido em São João del Rei, família da minha mãe é de lá. Na verdade, ela ia lá ficar com a mãe dela para poder ter filhos, né? Mas sempre fui de Belo Horizonte, criado em Belo Horizonte, estudei em Belo Horizonte. Tenho muita família em Lavras que eu via conhecer depois que eu vim para Lavras, na verdade, muitos deles. Conheci os parentes todos. Meu pai é dessa região aqui, mas eu não tinha muito contato com as pessoas. E eu vim para Lavras inicialmente a convite do Dr. Paulo Celani, no Hospital do Coração, a quem eu tenho uma grande gratidão. E depois, por outros motivos, eu tive que procurar outros caminhos e foi através disso que nós pensamos em fundar a própria empresa de diagnóstica e veio a Ecomed. Caramba, mas você era muito jovem. Você já tinha quanto tempo de profissão? Na verdade, eu me formei na UFMG em 1987. Eu tinha 24 anos. E terminei a residência com 27 anos. Novo, hein? E depois, em torno de 20... Então, eu me mudei para Lavras, porque inicialmente eu comecei a trabalhar em São João del Rei e comecei a prestar um serviço em Lavras, quando o Dr. Paulo Celani, com aquela característica que ele tinha, ele montou aquele centro de diagnóstico. Sim. E eu vim para tomar conta do centro de diagnóstico. A convite dele, me mudei para Lavras. Eu e minha esposa, que também é médica, a doutora Adriane Casadei Junqueira, né? E mudamos e estamos aqui, todos nossos filhos nasceram aqui, fiz questão que nossos filhos nasceram aqui, meus netos já nasceram em Lavras também, e somos muito felizes, muito gratos a essa cidade. O senhor é lavrense. Sou lavrense total, É inclusive lavrense. Por título? Por título. Eu também. Você também, né, você Cristiano? Temos a honraria somos cidadãos honorários. Mas é impressionante, tanto de convidados que passam aqui pelo Elite Podcast são de fora e Verdade. aqui vieram e aqui ficaram. Impressionante. E acabam falando para nós que gostam da cidade, né? Eu amo Lavras. Eu amo Lavras Tenho uma também. paixão. Eu tenho paixão por Lavras. Olha, que coisa Eu bacana. também, eu sou daqui, mas eu também amo aqui. E vamos falar, vamos sair um pouquinho do roteiro aqui do nosso script. Vamos falar dessa empresa aí, Ecomed. 30 anos de mercado, não é fácil você lidar numa cidade, nós temos aí pouco mais de 100 mil habitantes, por uma empresa ficar 30 anos numa cidade como Lavras. Lavras é referência na medicina. Qual que é o caminho? Consegue falar rapidinho para mim, vocês dois? Administradora, doutor, que trouxe essa ideia para cá, como é que fica no mercado? A Ecomed surgiu inicialmente da minha união com o Dr. Marco Xerém, ele na parte de cardiologia e eu na parte de ecografia geral, e ele fazia parte de cardiologia, eu fazia ultrassom geral, obstétrico, ginecológico e tudo, e já tinha outros sócios, né, Dr. Eliane Botrel, Dr. Zé Marcos Chicle. Nossa, que turma, hein? Depois, inicialmente, eles também trabalhavam um pouco com ultrassom. Depois veio o Dr. Leandro Ticle. E eu não posso esquecer de ninguém, né? Assim, Doutora Fátima. Ajuda aí. Doutora Maria Fátima. A Maria de Fátima, ela trabalhava como anestesista, mas ela veio trabalhar, fez a formação em densitometria óssea e ocupou essa parte de densitometria óssea dentro do crescimento da empresa. Mas eu posso dizer para vocês que o resultado do nosso sucesso hoje, que eu posso considerar, foi de total dedicação dos sócios, que eram os que realmente trabalhavam e dedicavam à empresa, integralmente, de manhã à noite, de domingo a domingo. Mas batia a cabeça ou as ideias eram compatíveis? Não, as ideias eram muito compatíveis. A gente sempre teve uma ideia, nós nunca tivemos uma ruptura interna na empresa. E quando a gente fala em medicina, assim, a medicina entre vocês ali era uma coisa espetacular? Era o sonho de todo mundo? Não, na verdade é o seguinte, a gente criou por necessidade própria. Sim. Eu, por necessidade própria de trabalhar, ou ir embora da necessidade, ou eu dava um jeito. Dr. Marcos chegando, ele também fez essa formação em cardiologia, a parte de diagnóstico em cardiologia, então juntou a fome com vontade de comer, digamos assim, né? Equipe de excelência. E aí nós começamos devagarzinho, pequenininhos, com um aparelhinho, depois contrata uma secretária, que a secretária virou
primeira secretária, que Eu depois comecei como recepcionista lá. recepcionista. A Ecomed sempre foi anexa ao Vaz Monteiro? Sempre foi Sempre. anexa ao Vaz Monteiro. Ela foi ampliada. Ela começou numa sala com uma pequena recepção. Depois, aquela parte inferior do hospital, ela era toda, como se diz, fechada, porque ela era em blocos, é uma construção muito antiga. E nós fomos abrindo aquilo ali e conseguindo ampliar e adquirindo mais equipamentos à medida do possível, da demanda. E hoje a gente trabalha com vários equipamentos de ultrassom, com mamografia, com densitometria óssea, com cardiologia, com exames cardiológicos de praticamente todos, né? De mapa, Holter, teste ergométrico, ecocardiograma. e também associado não são as mesmas pessoas, mas a gente tem um serviço de tomografia computadorizada que também faz parte do mesmo grupo. Entendi. Falar em Ecomed é falar em tecnologia, modernidade, né? Sempre vem isso à cabeça. Nós sempre primamos por trabalhar com equipamentos de melhor nível possível. Possível porque existem aparelhos que a gente não tem como atingir, que são aparelhos de altíssimo custo. Sim. E que você vai encontrar em hospitais de altíssimo custo também. Mas a gente, dentro da nossa possibilidade, a gente sempre trabalhou com os melhores aparelhos possíveis. Mas em diagnóstico por imagem, uma coisa que o meu mestre sempre falou: prefiro um bom piloto atrás de um Fusquinha do que uma Ferrari na mão de quem não sabe pilotar. Então, hoje, em questão de imagem, a gente precisa de bons pilotos. Né? Esse slogan de vocês também aí, 30 anos inovando em diagnósticos por imagem, retrata bem essa questão do Fusca com a Ferrari. Exatamente. Não pode ficar para trás. Se você puder um bom piloto numa Ferrari, aí é um campeão, né? Exatamente. Mas um Fusquinha com um bom piloto também entra numa luta grande. Essa é a questão. Vamos aproveitar que nós estamos falando sobre tecnologia. Isso. Como é que no mercado de hoje, vocês ficarem atentos à tecnologia? Porque a tecnologia está assim, voando, né? Tá voando. Cada dia tem uma novidade. Se a gente não tiver antenado, as coisas passam e a gente vai ficando para trás. É fácil acompanhar a tecnologia, porque o equipamento de vocês é de alta tecnologia. Nós não perdemos para nada. Mas a tecnologia no mercado de vocês, de imagem, diagnóstico, essas coisas, tem que ficar antenado? Quem que pode me responder isso? Eu acho que o grande segredo é você conseguir o equilíbrio. Porque o que a gente vê, o que eu sinto na minha profissão, é que a gente, como médico, quer o melhor. A gente quer o melhor. Aí você vai num congresso, vê aparelho, isso aqui é o melhor. Esse aqui é assim, meu paciente, eu quero o melhor para o meu paciente. Mas muitas vezes o melhor não é viável. E o que a gente vê muita gente, principalmente profissionais da área da saúde, quebrando por esse motivo. Fazem investimentos em máquinas que não são compatíveis para o serviço que ele vai oferecer. Não tem público. Ou então são exames muito específicos que ele vai fazer ocasionalmente, muito ocasionalmente. E então o mais importante que eu vejo hoje é você trabalhar com equipamentos de ótima qualidade e deixar os excepcionais para os serviços de referência, e você tem contato com esse serviço de referência. Quando um paciente precisa daquele, você referencia para aquele serviço que você sabe que é bom e que tem aquele equipamento que aquele paciente necessita. E a gente trabalha com os equipamentos ótimos, mas não nesse nível de qualidade, porque se a gente fizesse isso, aí nós não estaríamos aqui até hoje. Mas eu achei interessante. É um raciocínio, né? Assim, eu achei interessante, porque existe então um contato com outras empresas. Muito. Vocês têm parceiros. Sim, claro. É assim que a gente vai lidando. Nós em Lavras, eu costumo dizer, em Lavras, acho que é a única cidade que eu conheço em que nós somos, os serviços concorrentes são amigos. O Dr. Alexandre Tonelli, que coordena a Santa Casa, é meu grande amigo. E ele hoje, os meus 2 filhos trabalham também com ele na Santa Casa. Então, assim, a gente tem uma relação em Lavras que é difícil você ver em alguma outra cidade do porte da nossa. Nós somos sócios de um serviço de ressonância magnética, a Ecomed é sócia do serviço de ressonância magnética que funciona aqui no shopping. Nós somos amigos pessoais e trabalhamos juntos e somos concorrentes.
Muito legal. Grandes Uma empresas, família, né? grandes Acaba que vira uma colaboradores, família. não tem condições Aí o sucesso dos 30 anos. E só, diga-se de passagem, a esposa do doutor também é médica e os filhos também, não é isso, doutor? Exatamente. Minha esposa foi minha colega de turma, colega de faculdade, e nós nos casamos depois da residência médica. Eu fiz residência em Belo Horizonte, ela fez residência em otorrinolaringologia em São Paulo. Nossa. E hoje ela se dedica, há praticamente 20 anos que ela só se dedica à estética de face, né? Cirurgias de face, de nariz, e é a paixão da vida dela. E é extremamente estudiosa e se dedica muito a isso. E meus filhos seguiram o meu caminho. Eu já ia perguntar. Os dois viraram radiologistas. E meu filho desde pequeno falava que ia seguir o pai e trabalha hoje com primor. Minha filha teve muita dúvida o que ia fazer. Eu deixei ele ter essa liberdade de escolha, liberdade de experimentar outra coisa. Até que eu acho que até é muito bom, porque cria... para o médico, atualmente, seria muito bom quando ele demora um pouquinho mais para entrar na faculdade. Entra um pouco mais, já tem mais maturidade. 17, 18 anos é muito novinho. Então, ela atingiu essa maturidade, eu creio. Ela escolheu, cursou uma faculdade muito boa, fez a formação dela em radiologia também, em São Paulo. Trabalha conosco hoje também de uma maneira excelente. Todos os dois trabalham juntos? Todos trabalham juntos. E meu sobrinho, que veio antes, que também seguiu o tio, Eduardo Junqueira, filho do meu irmão Eduardo, que é o meu irmão mais velho, veio antes a me ajudar para poder conseguir segurar a peteca, porque o volume realmente é grande. E veio para ajudar a compor. E ele também é casado com uma médica, que é a doutora Flávia, que é endocrinologista. E meu filho Lucas, é casado com a doutora Elisa Donati, que é otorrinolaringologia, que seguiu a minha esposa. Então, ela trabalha junto com a minha esposa hoje em dia, na otorrino, na estética de face e nariz. E então, minha família toda, menos o meu genro, que eu tenho como filho, mas além de ser o único que não é médico, não é brasileiro. Então... Deve sofrer na mão de vocês. Na hora que junta. Fala português primorosamente. Porém, quando entra na área médica, todo mundo conversando, aí você vê que ele pega o telefone, sai de perto. Eu fico imaginando um almoço de domingo. Nossa, então, em família ali, em só de medicina. E você, Cristiane, como é que é você conviver com esse tanto de médico também ao redor? Uma vida, né? É uma vida, sempre uma experiência muito interessante, porque... a gente, né, tem os médicos, né, que iniciaram a Ecomed, né, e agora vê os novos chegando, né, os filhos. Então, assim, é uma experiência bacana demais. Porque, você tá dos dois lados, né? A gente pega, né, a experiência dos que iniciaram e agora a vigor da juventude, filhos, né, dos jovens médicos. Então, é interessante. Você fica no meio, né, a gente aprende muito, né? A gente aprende muito. São quase 30 anos de muito aprendizado. Mas é uma responsabilidade muito grande, né? Muito grande. E a experiência que eles trocam entre vocês, né? Sim. Porque todos aqui têm bagagem. E a gente trabalha assim, né, com várias especialidades lá, que a gente tem cardiologia, tem, né, o ginecologista. Então, assim, a gente aprende bastante. Eu fico imaginando a sua responsabilidade, porque na mão de bons profissionais, a Ecomed caminha, né? Agora tem que ter uma boa gestora, uma boa administradora. Sim, e fazer também essa turma feliz, né? Então tem que saber administrar para dar tudo certo, cara. São muitos desafios, né? A gente estava falando de tecnologia, né? Quando eu entrei na Ecomed, hoje, né, tudo é baseado em dólar, né? Os equipamentos, né? Sim. Mas quando eu entrei, todos os equipamentos que a gente ia comprar eram importados e a gente tinha que lidar com o exterior mesmo, né? Não era nacionalizado. Hoje eles, né, são importados, mas a gente já compra de uma forma mais baseada em dólar, mais nacionalizado. Mas eram muitos desafios. E você, né, fazer toda a gestão disso, de, né, controlar esses custos para a gente conseguir sempre ter equipamentos, né, de ponta aí para a gente poder trabalhar. São quantos profissionais, quantos colaboradores tem? A Ecomed hoje está com 16 médicos e nós temos 34 funcionários.
E a questão humanitária ali, a questão humanizada, é sempre discutida entre vocês lá, é pensada, é assim que tem que agir, porque hoje tem que ser assim, né? Sim. Hoje tem que ser assim. Eu falo que eu sempre, assim, as pessoas sempre falaram, nossa, Cristiane, sempre me colocaram ser muito humana. Uhum. E realmente a gente tem que ser, porque para lidar com pessoas, para lidar com a equipe, você tem que olhar para o outro. E isso eu sempre fiz questão de fazer, sabe? E então, porque, né, a gente E são tem duas frentes, né? Os duas clientes, frentes. pacientes, os colaboradores. Exatamente. A gente recebe ali os pacientes, né, de todas as formas. Tem alguns que chegam angustiados porque não sabem o seu diagnóstico, outros muito felizes porque vai fazer o primeiro exame do bebê. Então, a gente tem que saber lidar com, né, com todas essas questões. E a equipe também é a mesma coisa, né? A gente tem todo mundo, não adianta a gente falar que tudo é máquina, né? Que é tudo robozinho. As pessoas têm sentimentos, têm dificuldades e a gente tem que, para conseguir conduzir a empresa, a gente tem que olhar para o outro. Então, essa olhar humano faz toda a diferença. É uma grande responsabilidade para qualquer colaborador de uma empresa de 30 anos, né? E falando em 30 anos também, né, não só do presente, mas, doutor Maurício, quais são os planos para o futuro da Icomed? Como que você enxerga? Tem tempo para pensar nisso? Não no tenho futuro? tempo, eu acho que... Né? Eu acho que eu não tenho tempo para pensar mesmo não, viu? Hoje em dia a gente não tem tempo para pensar o que vai ser o futuro próximo, porque a gente está vivendo uma pressão grande, logicamente, de público. A gente lidar com isso, com essa parte da medicina, não é fácil. Uhum. Uma coisa que até hoje, vocês estão falando nesse momento, mas na minha cabeça eu não consigo entrar. Não entra. O que é um tratamento humanizado? Realmente não entra na minha cabeça. Porque para mim não existe outra forma de tratamento. Quer que eu abra uma aspas aqui? Não, mas eu não consigo entender. É só robô? Não. Então, o que é tratamento não humanizado? Eu vou falar aqui, não tem nada a ver, mas eu vou falar. É que eu gosto muito mais do doutor me atendendo, porque eu sou um medroso. Certo. Sou um medroso para médico, para qualquer coisa. Eu, no meu ponto de vista, eu só queria que o médico conversasse assim comigo, me olhando, me entendendo. Mas isso para mim, por exemplo, na minha concepção... Já é uma coisa normal? A minha concepção não existe isso. Para mim, na minha concepção, não existe você não olhar no olho do paciente. Não existe você não conversar com o paciente. Não existe o paciente sujo. Não existe o paciente fedorento. Bem vestido, mal vestido. Mal vestido, Tudo é bem igual. vestido, tudo é igual. Na minha concepção, tudo é igual. Então, a gente recebe os pacientes da mesma forma. Todo tipo de paciente, qualquer paciente que seja, eu sempre atendo exatamente da mesma É forma. um ser humano, né, doutor Maurício? É um ser humano. Então, assim, eu sei que existe esse tipo de coisa. Eu sei que tem gente que não olha nos olhos. Sim. Eu sei porque eu pergunto aos pacientes que eu vou examinar o que o médico falou para ele. Se ele, doutor, não me disse nada, só me entregou esse papel. Não me examinou, só me entregou esse papel e pediu para eu fazer esse exame. Então, no meu conceito, questão de humanizar, eu não consigo não nem existe. entender. No meu conceito, eu não consigo Mas entender. nós entendemos. Tudo bem, não é? mas nós entendemos porque é uma empresa de 30 anos. Eu não tenho, assim, eu sei que a gente tem algumas queixas, por exemplo, a gente tem queixas porque a gente recebe pacientes que vêm de cidades pequenas, vêm com cheiro de fumaça, de fogão a lenha, e assentam do lado da mesma pessoa que é mais diferenciada do ponto de vista econômico, e às vezes a gente recebe queixas nesse sentido. E eu só falo com a Cristiane, não bola para isso, porque nosso paciente é atendido exatamente da mesma forma. Então, a gente trabalha dentro de uma instituição, um hospital filantrópico, que é o Hospital Vaz Monteiro, que atende pacientes do SUS, atende pacientes de convênio, atende pacientes particulares. Nós temos um atendimento de paciente particular, nós temos atendimento de pacientes de convênio, temos pacientes do SUS, que são os pacientes internos que descem para fazer exame. Tem pacientes graves que vêm de fora de outra cidade para ser atendido, pacientes graves que vêm de ambulância para fazer tomografia computadorizada, e aquilo ali a gente não tem realmente uma parte física que a gente gostaria de que fosse totalmente asséptica ou separada ou desse tipo. Então, todo paciente é atendido como um ser humano, porque eu não vejo outra forma de... Senão seria... Muito bonito, de forma igual, né? Eu normalmente não consigo, assim, na minha cabeça eu falo assim,
Eu coloco na frase tratamento humanizado. Eu faço essa frase para mim. Mas Não é serve, bonito não demais escutar não o senhor entendo. falar assim, sabia? Não entendo É gostoso mesmo. demais escutar o senhor falar Isso assim. fica como um É exemplo, exemplo. para É quem está exemplo. Eu gosto começando. de chegar ao meu paciente, a gente atende muita gente simples, e conversar com aquele paciente dentro do linguajar dele mesmo, entendeu? Eu falo assim, eu posso até, se você quiser, mas por exemplo, quando eu mando um paciente fazer xixi, faz parte do exame ele fazer xixi, Sim. eu viro para ele e falo assim, ô, seu fulano, vai no banheiro, dá uma mijada, viu? Seu fulano, faz xixi, hein? Uhum. Falei, seu fulano, Você entra na vida do tem paciente, tem né? que usar todas o linguajar que você pode. Ó, mija tudo, faz xixi, urina, viu? Porque para que o português também ele capte e faça o que você precisa. Você chega na linguagem dele, né? E isso é meu dia a dia. Na verdade, É disso que nós precisamos, gente. quando eu tinha... A minha esposa tinha um dentista e eu tratei algumas vezes com ele. Eu só marcava o primeiro horário no consultório dele porque ele atrasava 2, 3 horas. E eu só marcava o primeiro. Doutor Leopoldo, que ele chamava. Eu ia ao consultório do Dr. Leopoldo, ele chegava lá, ele contava a casa, ele contava a prosa, ele fazia não sei o quê. Ele virava assim, o povo tá aí, tá achando que eu vim trabalhar. Eu vim divertir. Eu lembro do Dr. Leopoldo todos os dias da minha vida. Vai por Porque amor, né? eu tento me divertir o dia inteiro. Então, eu converso com todos os pacientes, troco ideias, faço uma brincadeirinha, o paciente fala uma coisinha, outro fala uma coisa, a gente troco receita de pra caramba. Eu tenho as minhas pacientes que levam receita para mim, a gente troca receita de bolo, de pão de queijo. Dá um livro. A gente dá um livro. E assim, eu acho que o dia fica muito mais agradável, Mais leve, né, divertido, Dr. Maurício? leve. E eu continuo gostando de trabalhar como sempre gostei. Mas Tomara isso é a porque Deus que o faz senhor por continue amor, né? sempre assim. Isso é porque Isso faz é por amor. uma- Gosta de pessoas, né? A gente Mas porque tem isso que aí também gostar. está dentro do senhor já. Eu sou Você- assim, é natural, né? Não faço nada, nunca na minha vida tentei fazer nada que fosse artificial para que agradar alguém ou coisa desse E aproveitando, então, esse assunto, doutor Maurício, o que você diria para quem está começando a trabalhar na comédia hoje? Você diz como médico? Como médico, como um colaborador? O senhor pode abrir esse leque também, não é só para quem está começando Bem, na empresa. primeiro não. que se tivesse médico disponível para trabalhar para a gente, seria muito bem-vindo. O problema é que está uma falta A mão de obra. mão de obra especializada, está dificílima, não tem, a demanda de exames é grande e não existe mão de obra especializada. Então, a gente não tem médicos especializados disponíveis no mercado. Sim. E também, se não for bem especializado, não adianta. Também a gente não pode ter ninguém Tem exigência para cumprir. E as pessoas que trabalham na Unimed, na comédia, desculpe, na Unimed também é a mesma coisa. Não, mas eu já estou pensando na próxima As pergunta. pessoas que trabalham na comédia, elas são, digamos assim, são pessoas vitoriosas. Pelo seguinte, eu acho um emprego extremamente difícil. Não é um emprego fácil. As pessoas estão na linha, digo assim, as pessoas estão na linha de frente. Estão na linha de frente ali na recepção dos pacientes. Essas pessoas recebem pacientes que às vezes estão com dor, estão com um filho doente, querem fazer um exame e vira para assim, ó, não tem vaga. E aí a pessoa, imagina você com seu filho doente, chega lá e fala assim, não tem vaga para atender seu filho. Ué, quem que você vai... Complicado, né? Acaba Quem que descontando recebe, tudo. quem que recebe a pedrada, né? Então, assim, as nossas funcionárias se desdobram toda hora tentando solucionar problemas, porque são problemas de convênio, são problemas de faturamento, são autorizações, a gente vive esse tormento na vida da gente, esse desgaste enorme hoje, que são autorizações de convênios. Os convênios passaram toda essa demanda para a gente. Os pacientes chegam lá com a carteirinha, a gente que tem que ligar no convênio e pedir autorização, e às vezes demora, a ligação não atende, e o paciente começa a ficar nervoso, começa a ficar bravo, a recepção vai juntando gente,
e vai criando aquele bololô, e você vê tudo serviço burocrático que foi jogado em cima da gente. E a Que não gente, seriam vocês que os não seriam responsáveis. não seríamos nós os responsáveis por fazer isso. Se o paciente viesse com aquela. Como era assim. Sim. Só os convênios quiseram reduzir o trabalho deles e passaram o serviço para a gente. Então, nós que temos que hoje, todos os convênios que nós atendemos, são todos, Sim. tem que ir lá, na hora que chega, a gente pede que chegue 15 minutos antes. Esses 15 minutos muitas vezes não são necessários, não são suficientes para que ligue e venha autorização, confere dados, aquele negócio todo. E a gente tem muito mais funcionários do que o necessário para fazer esse trabalho, desgastante, principalmente quando recebem negativas. Muitas vezes o convênio nega. E o paciente que está lá joga a pedra toda em cima do funcionário que está lá na frente. Que não tem nada a ver com Não a tem situação. nada a ver com isso, essa situação. Então, a situação, essa parte é muito chata, desgastante, e a Cristiane enfrenta essa torada diária aí, porque é o dia inteirinho isso. Mas o que está acontecendo com esses convênios, com esses planos de saúde? Porque a gente nota que a pressão está justamente em cima de clínicas, de locais para que realizam exames, assim como é o caso de vocês. Mas o que está acontecendo? Está sobrecarregado? Eles estão com a corda no pescoço ou a água já está na testa? O que está acontecendo? Como é que vocês conseguem me responder profissionalmente essa questão dos planos de saúde? Os planos eles estão cada vez mais, né, arrochando, né, diminuindo a quantidade de exames que são feitos no ano, reduzindo os contratos, né, doutor Maurício, em função dos custos. Então, isso realmente acaba que esse desgaste todo chega lá na hora da clínica, na hora que o paciente quer fazer um exame e ele às vezes não consegue, né? Nossa, Causando coitado. estresse. Aí às vezes tem que passar por uma auditoria, isso tudo causa um desgaste, né? E os planos estão também, né, arrochados, os custos aumentaram muito de saúde, né? O doutor Maurício vai saber falar melhor aí desses custos, né? As doenças, os tipos de doenças, os tratamentos, né? Então isso aumentou muito, então está ficando todo mundo muito É que deu para muito justo. Deu para entender na fala do Dr. Custo Maurício muito alto. essa questão, porque você imagina, a pessoa chega lá com o filho doente, já está cansada, às vezes vem de lotação, ou vem até de carona numa ambulância, Já é um momento igual nossos complicado, municípios aqui, né? aos nossos arredores, que as Sim. pessoas vêm muito dentro das ambulâncias. Aí chega numa empresa qualificada, bem estruturada, decente, aí a empresa chega e fala assim, puxa, dona Maria, nós vamos ter que passar por alguns procedimentos para ver se a gente consegue fazer isso para a senhora através do convênio. E a nossa equipe fica Está ali, né? preparada. Apertada com a situação. Nossa, E a gente, assim, né, também, da mesma forma que o doutor Maurício falou que a gente enfrenta dificuldades, né, de profissionais médicos, a gente tem, né, de uma forma geral, no Brasil, tendo dificuldade também de contratar pessoas, a rotatividade aumentou muito. Então, treinar um funcionário é muito difícil, né, e demora tempo. Então, a gente enfrenta todos esses desafios. É um leão por dia. Caramba, É um leão por dia. Mas essa parte aí de complicação que vocês estão falando não é só na área da saúde. É, né? Não, é geral. não. Isso é Hoje geral. você tem um falecimento de um parente, você recentemente viu como tudo está tão difícil, Tudo difícil. né, de resolver, tudo tem que ter algum empecilho. Realmente não é só na área da saúde. jogo de As cintura hoje pessoas está poderiam valendo ouro facilitar também. mais, né? Acho que a área de saúde é que enfrenta a maior dificuldade. O senhor No acha, meu doutor entendimento, Maurício? eu acho. Eu acho porque a gente fala que saúde é um buraco sem fundo. Isso para as prefeituras é um buraco sem fundo, para o Ministério da Saúde é um buraco sem fundo. Não existe recurso nunca suficiente. Então, se a gente for olhar, a gente tem países em que tem uma medicina, por exemplo, de excelente qualidade, mas é totalmente socializada. E você pega um país, por exemplo, igual os Estados Unidos, que tem uma medicina de altíssimo nível, porém a quantidade de pacientes que ele atinge é baixíssima. Nos Estados Unidos, se um paciente não tiver um convênio, não tiver dinheiro, ele morre na porta do hospital. Alguns países da Europa, a gente sabe muito bem disso, o atendimento é extremamente precário. Extremamente precário. E no Brasil, a gente tem essa amplitude de atendimento. O sistema nem se isso não couber, depois vocês podem. Não, O sistema cabe de sim, saúde, cabe sim. o sistema de saúde brasileiro,
E foi baseado no NHS, que é um sistema de saúde britânico, né? Inglês. E um médico, eu não me lembro agora o nome, ele foi fazer um curso nos Estados, na Inglaterra e ficou tão impressionado com o NHS que ele resolveu trazer e foi quando foi fundado o INAMPS, INSS, que agora me confundo as siglas INSS, né? Porque foi a cópia do NHS. E hoje o NHS na Inglaterra, principalmente depois do Brexit, está enfrentando uma grande dificuldade, grande dificuldade. E o nosso SUS, na verdade, assim, pacientes enfrentam grandes dificuldades também, mas a partir do momento que eles conseguiram acesso, eles são muito bem tratados. Em Lavras, posso dizer que a gestão do SUS é primorosa, eu considero primorosa. A nossa UPA, apesar de todas as dificuldades, tem um atendimento primoroso. Os pacientes de Lavras são atendidos na UPA, não passam 24 horas sem ser operados, de ortopedia, necessidade de cirurgias ortopédicas. Em Lavras tem uma outra coisa, não posso dizer Lavras, que é regional, nós somos polo, né? que foi o Cislav. O Cislav, hoje, ele é gerido pelo Hugo. Ele é uma associação dos municípios, porque todo mundo sabe, tabela do SUS é totalmente inviável para poder. O atendimento, o SUS paga, por exemplo, como uma consulta. Como é que existe ainda, né? Não, por exemplo, na área de exame, a gente atende paciente do SUS, a gente fala que a gente atende como cortesia, como essa parte de humanidade. Isso eu entendo dessa forma, porque um exame de ultrassom, por exemplo, paga R$7. Então, como é que você vai? Você não paga o papel que você usou. Então, não tem como. Então, falar em SUS, atendimento SUS, os hospitais sobrevivem a trancos e barrancos, todo mundo. O Cislav é uma grande associação que ocorre nos municípios e o Hugo faz uma gestão muito... Hugo é o psiquiatra? Não. É o gestor do Gestor Cislav, do do Cislav. consórcio intermunicipal. O sobrenome dele agora eu não me recordo. O Carvalho. Carvalho, ele faz uma gestão muito boa. E ele consegue englobar todos os municípios da região, as prefeituras participam financeiramente disso, e através disso ele gere aquele serviço, ele compra serviço. Dos médicos em consultório, dos médicos de exames de laboratório, dos exames de imagem. E isso faz com que a nossa população tenha um atendimento muito bom. Outros que matam um leão por dia também. Não, com certeza. O Hugo também. Ele mata um leão por dia, com certeza. A gente sabe que deve matar 2. Eu tenho amigos hondurenhos que quando eles precisavam de saúde, eles voltavam tão felizes quando eles voltavam da UPA. Porque eles têm que pagar e às vezes eles têm algum problema de saúde lá em Honduras e eles não iam no médico. Aqui não, aqui eles vão dando risada e voltam. Exato. Eu fiquei 3, 4 horas. Que é isso? Eu ficaria 30 horas. Porque eles voltam felizes. A gratidão de A gratidão é enorme. De ter um atendimento. Talvez maior do que nós. Vocês devem ter amigos, por exemplo, que moram no exterior e uma vez por ano vem passear no Brasil. Vem fazer tudo no Brasil. Exatamente. Vem fazer tudo. Aí, Flávio. E falam bem, né? O Flávio Rasgadeiro é meu amigo artista lá nos Estados Unidos. Falam bem da saúde. Vem pro Brasil para tudo. Falando em saúde, continuando também aqui o nosso assunto, a Ecomed, por exemplo, a prevenção pode melhorar muito mais a qualidade de vida de um ser humano, né? E a gente às vezes corre de exames. A prevenção é tudo, né, gente? Então, e o que vocês falam da prevenção e reduzir, inclusive, os custos, né? Realizando os exames corretamente. Hoje em dia, o serviço de saúde sabe, eu não sei te falar números, mas que o tratamento preventivo é muito melhor que o curativo. Inclusive, muito mais barato para o serviço que vai pagar aquele serviço. Sim. O paciente em estágio inicial de qualquer doença, seja mais leve ou mais grave, ele é muito melhor tratado de uma maneira muito mais barata. Então, o investimento em serviço preventivo é essencial. Tem que começar pela vacinação. Nosso país, podem falar o que quiser, mas na Covid brilhou, porque nós já tínhamos um serviço de vacinação invejável no mundo. E por isso nós conseguimos disseminar as vacinas, bem ou mal, mas
conseguiu vacinar mas foi todo tudo mundo. rápido, foi Foi tudo tudo rápido, legal, as porque equipes tinha feras esse. pra Então, caramba. nosso país tem essa parte preventiva que já funciona muito boa. Nós temos os serviços públicos, por exemplo, vamos dar um exemplo, nós estamos no Outubro Rosa. O serviço de mamografia público da cidade funciona de maneira excepcional e com equipamento excelente de qualidade. Eu trabalho muito com biópsias de próstata e eu sou referenciado para fazer as biópsias. As biópsias, mais ou menos, vamos dizer que são preventivas, porque o paciente tem alguma alteração clínica, ele é encaminhado para ressonância magnética. Se não vai para ressonância magnética, se dá alteração, vai para biópsia. E esses pacientes fazem diagnóstico de maneira muito inicial. E eu vejo os pacientes que eu recebo, vários do Cislav, vários do SUS, não são pacientes que estão esperando muito tempo. São pacientes que estão há pouco tempo aguardando aquele exame. Então, essa parte preventiva, a parte de por incrível que pareça, no nosso país, um dos cânceres que mais mata ainda é do colo de útero. É um absurdo, digamos assim, né, que só fazer um preventivo em Lavras se faz preventivo de maneira no serviço centro de especialidade, não existe fila, não existe nada. Só se eu não sei a nossa estatística, mas eu acho que a gente trabalha aqui em Lavras, a gente tem realmente uma medicina de altíssimo nível, de altíssimo padrão, e a população muito bem atendida. Nós somos referência, né, doutor? Isso é importante a gente colocar. Nós somos referência regional. Hoje, os procedimentos cardiológicos estão sendo feitos hoje no Hospital Vaz Monteiro, são procedimentos que só são feitos em São Paulo, em Lavras. Todo mundo assusta. Eu sei disso. Porque os médicos, vários vêm de São Paulo para realizar o procedimento aqui. Ao invés do paciente ir lá, eles vêm cá. Tá igual meu amigo Flávio, nos Estados Unidos, para se tratar no Brasil. Então, assim, Lavras, realmente, a gente tem uma medicina de altíssimo padrão. Pena que tudo é muito caro, os custos são altíssimos, como eu disse, não tem fundo. Então, tudo que você pensa em melhorar, o dinheiro nunca dá. Então, você pensa, tudo que você quer de melhor é absurdamente caro e nada é fácil. Quando você acha que você está melhorando, já existe uma coisa mais nova, você quer mais atrás, então é um buraco sem fundo. Não, é interessante demais e ouvir o senhor falar dessa forma tão clara para a gente assim é muito bacana. Porque... é minha vida o dia inteiro. Eu falei que eu morro de medo de médico. Professor. Eu tenho um monte de probleminha que eu tenho que ir. Os meus médicos até me encontram na rua, eu até abaixo dentro do carro, sabe? Eu não aguento mais ser cobrado por eles, cara. Mas é isso, a gente precisa. Achei mas muito você interessante. viu, né, o tanto que é legal e é importante a prevenção. Não, a prevenção eu já fiz, eu já sei que eu tenho um negócio, que eu preciso tirar uma vesícula, sabe? Mas e o medo, cara, que eu tenho? Mas é interessante a gente ouvir essa questão. Essa questão, vocês atendem as pessoas humanitariamente. Não existe isso, Natanael. Não existe isso. Isso aí existe para a clínica que não tem responsabilidade nenhuma com seus pacientes. Nós nem pensamos nisso. Nós somos o que somos. Nós estamos ali para cuidar da saúde e entender que a pessoa precisa da nossa ajuda. Isso é uma coisa interessante da gente ouvir. Isso é interessante. Quem está em casa deve estar se sentindo bem também. Eu saio de casa todo dia para isso. Mas faz no sinal da cruz? Sim, isso aí, ou o médico não faz sinal da cruz? Eu não sou muito católico, digamos assim, mas sou extremamente, como se diz, de muita fé, uma pessoa de muita fé. E eu confio muito nos meus guardiões. Meus guardiões estão sempre juntos de mim, tomando conta de mim e me guiando. E eu acho que eu trabalho justamente com isso e trabalho com fé. A medicina é uma área, eu falo que pelo menos eu falo que eu tiro o chapéu para médicos e pilotos de avião. São os profissionais que eu mais assim, admiro na vida. A gente deixa a nossa vida na mão deles, né? Nossa, imagina. São anjos. Então eu falo que são os profissionais, assim, não fazendo pouco caso de outros profissionais, mas a medicina e piloto de avião, como diz, eu tiro o chapéu. Não, é bom demais. É uma profissão muito bonita, é uma profissão assim que realmente a gente tem que ter muito respeito por vocês. Não, e aí a gente acaba se entregando total, né? A gente fala que tem que fazer com amor, né? Para ser médico, tem que ser primeiro o amor pela profissão.
e que a gente vê, às vezes, esses valores mudando um pouco, né? Então, tem que ser o amor. E, assim, e a gente vê isso muito lá na clínica. Né? Esses médicos que eu convivo há quase 30 anos, eles amam muito o que eles fazem. Eu falo que o mundo, eu sempre falo isso aqui nos podcasts, que o mundo está muito carente de amor. E se você tem amor para dar, seja quem for, seja o rico, o pobre, o preto, o branco, já vale muito a pena. Isso aí é fundamental na vida, né? Amar o próximo, gostar de pessoas. Isso é um papel que vocês exercem. É o óbvio, né? É o óbvio. É óbvio. É isso que eu te falei. É igual o tratamento humanitário. Eu que é nunca mais vou humanizado? falar isso, O que cara. é tratamento humanizado? Eu nunca mais. Então o quê? Veterinário? Se não for É. humanizado, é o quê? Não, mas até para veterinário hoje, Tem até que para ser cuidar de humanizado. animal tem que ser. Não, mas a gente gosta do cachorrinho da gente Você igual tem a gente. razão, né? exatamente. Agora, não, isso é uma coisa que eu converso. A gente vai, a Cristiane bola as nossas propagandas, bola o nosso negócio. A última que ela me mostrou, então assim, tratamento humanizado. Vocês não conseguem. Você tinha que ter me avisado, vendo? Cristiano. Eu não consigo entrar na minha cabeça. Não consigo entrar no meu. Eles não conseguem entender. É que muito se fala, doutor. Não, Muito se fala. mas disso. isso virou esse trololó que todo mundo fala aí. É isso mesmo. Olha. Recentemente receberam o prêmio também, os mais influentes do Olha aí, ano. ó. Os dois aí. Minha São esposa. elegantes, hein? Minha esposa Adriane. Que bacana. Fábio, o marido da Cristiane, né? Pessoal, família bonita. Foi uma Quase festa linda, deve uma homenagem ter- muito Eu legal. conheci minha esposa no primeiro dia de aula. Nós não começamos a namorar logo no começo da faculdade, mas conheci no primeiro dia de aula, ou seja, em 1982. Nós começamos a namorar por volta de 87. Não, Olha. 87 nós formamos. Então 43 anos. começamos a namorar em 85. Mas nós nos conhecemos. Mas na mesma sala, não, né? Não, porque a faculdade é muito grande, né? Divide em Não turmas. era da mesma turma, não. Ela é letra A, o meu é M, então, assim, a mesma turminha mesmo. A gente só tinha algumas aulas que eram em turmas grandes. A maioria das turmas são pequenas. Dividem em muitas pequenas turmas. Mas a gente tinha uma paquerinha desde Os primeiros dias. os primeiros dias, mas só rendeu no final. Apaixonado, hein, Cristiano? Apaixonado. O final doutor. deu, como diz, igual a novela, deu um final feliz. Nossa, Não, amor. mas Sou apaixonado. linda essa foto, hein, gente? Essa foto é linda demais. E que mensagem que vocês podem deixar para os clientes, colaboradores, para os parceiros que fazem parte dessa história profissional de vocês dentro da Ecomed? Que já passaram pela Ecomed, que ainda um que dia vão passar. Que mensagem que vocês têm assim? Essa foto aí, até nós fizemos um evento, foi muito interessante, né? Dedicado, né, na comemoração dos 30 anos, dedicado aos funcionários, aos nossos colaboradores. Então, foi uma imersão, assim, foi muito, muito gostoso participar desse momento, assim, onde todo mundo pôde falar, sentir. Todos iguais. Foi muito legal isso aí, aproveitando o gancho aí dessa Porque foto. acaba que nessa foto, por exemplo, você falou todos juntos, porque vocês sempre estão juntos, mas separados ao mesmo tempo, cada um na sua área, correria do dia, né? E foi um momento que a gente parou assim para olhar para cada um, sabe? Foi bem interessante. Lembrancinha personalizada para cada lá. colaborador. É estranho. Eu não ia falar de comida, Cristiano. Eu só ia falar que é interessante ver a preocupação que vocês têm com as pessoas que estão envolvidas no negócio, que não deixa de ser uma família, né? E É uma família. E a gente trabalha assim muito, né? Dá muito duro mesmo com, né, conhecimento, treinamento para a equipe, para a gente levar o melhor para o cliente, né? Essa que apareceu ali antes de você era quem? Ela é uma psicóloga que foi fazer o treinamento com a gente, fazer essa imersão lá nesse treinamento que a gente fez. Eu vou perguntar uma coisa que às vezes você vai falar. Ecomed. Ah, O que significa? Eco, Eco. que é geografia? O que é eco? Na verdade, quando nós fundamos fomos pensar, o Marcos já tinha uma empresa registrada como Ecomed, acho que é eco, talvez de ecografia, de ecografia, isso mesmo, e ele pegou E já já temos esse acoplou. nome, vamos pegar esse nome, vai ser esse nome, não tem nada de especial. média assim, de não. medicina. Não, mas ficou legal pra caramba. Tá É um bem. nome fácil, né? Tá aí, tem que Quem é usar um mesmo, fácil? A né? gente tem nossos colaboradores, assim, infelizmente, a gente tem uma rotatividade de colaboradores maior que a gente gostaria, mas que isso é geral. Eu posso dizer para você a mesma coisa que eu falei com eles neste dia aí, que a nossa empresa, a gente
luta com dificuldades, não é fácil manter a empresa. A Cristiane mata um leão por dia, nós matamos um leão por dia. Sim. Não existe fartura, não existe sobra. Né? Então, que a gente gostaria de pagar melhor nossos funcionários, a gente gostaria, lógico que gostaria. E fidelizar melhor o nosso funcionário. Mas a gente faz o melhor possível, né? Porque senão a gente fecha as portas. Então, e hoje as dificuldades são grandes, não é fácil. Todo mundo vê, eu falo com eles, a gente vê aquela quantidade de gente entrando, aquela quantidade de gente saindo, a impressão que você está nadando no dinheiro, né? Mas não é tudo muito enxuto, muito apertado. Foi esclarecedor a entrevista de vocês em relação a isso. A medicina está cara. Quando sobra um pouquinho, a gente tem que comprar um equipamento novo. Não, mas isso é bom para o brasileiro, para o povo que está assistindo, ver que nem é em todas as profissões que é tudo mil maravilhas. Aí agora a gente já fica assim, eu falei, não, esse aqui eu estou separando para reforma, nós precisamos trocar o piso, precisamos... É a realidade de muitos brasileiros. Não, certo, né? Mas tem uma pergunta que talvez não é nem o momento para fazer, Lu, não fica brava não, mas é um aparelho de tomografia que tem 32 canais, é um aparelho importante que nós temos, é um aparelho sofisticado, não é? É um aparelho de altíssimo nível. A gente precisa ter, então isso mostra claramente. Aquilo que eu disse para você. Existe aparelho de 130 canais, 240 canais? Existe. Mas a gente comprar um aparelho desse, a gente quebra. Mas eu não conseguiria ir lá. Se você tivesse uns 160 canais, eu não poderia ir lá. Então a gente ia fechar a clínica se a gente tivesse um aparelho desse. Então, assim, muito médico... às vezes, médico, na verdade, eles são excelentes médicos, péssimos gestores, em geral. E só pensa na qualidade, e os representantes vão lá, colocam na cabeça deles que aquele aparelho vai ser excelente, não sei o quê, eles vão fazer um investimento que eles quebram. E aí os pacientes não conseguem realizar o exame. Não conseguem realizar. Então, nós temos um aparelho, digamos assim, para a nossa realidade, um aparelho excepcional. Muito bom, né? Saber que Lavras temos... tanta qualidade, pessoas se não tiver, boas. E alguns poucos exames que a gente realmente não consegue realizar, nós temos aonde encaminhar esses pacientes. Né? Os pacientes são direitos para aparelhos para o que necessitam. Não para... Você não vai fazer um exame de abdômen simples, digamos assim, num aparelho de 160 canais, de 200, você vai só gastar dinheiro, gastar energia, gastar tubo, radiação e dinheiro. Então, a gente faz tudo dentro da nossa realidade. Por isso que eu acho que o segredo do nosso... estarmos hoje ainda bem, temos sempre trabalhado dentro da nossa realidade. Então, não adianta nada eu perguntar se você pudesse resumir 30 anos da Ecomed em uma frase, qual que seria? Dedicação, trabalho e sucesso. É isso aí mesmo. Tá certo, gente. Nós conversamos hoje com o Dr. Maurício Junqueira, médico, radiologista, e também com a Cristiane Costa, gestora, administradora. Dr. Maurício foi um homem que, de uma certa forma, junto com outros amigos, Dr. Marcos também, né, criaram aí a Ecomed, uma empresa de 30 anos no nosso município, que é referência em toda a nossa região. Nós podemos dizer também que é referência no sul do nosso estado? Nós recebemos pacientes principalmente na parte de radiologia invasiva que eu faço, eu recebo pacientes até de São Paulo. Por pacientes de Divinópolis, São Paulo, Varginha, Pouso Alegre, porque já tem pacientes, porque... isso é uma coisa que eu tenho muito prazer em falar. Eu já faço isso há muitos anos, e biópsias de rim, biópsias de fígado, e são coisas muito pouca gente faz. E principalmente em São Paulo, e cobra-se muito caro por um exame desse. E o nosso preço é, logicamente, muito mais baixo. E meu serviço já é conhecido em alguns médicos dessa área, em São Paulo, em Belo Horizonte. Então, tem pacientes que, às vezes, têm parentes na redondeza, vêm passear para fazer esse tipo de procedimento com a gente aqui. Então é uma empresa que eu vou te falar uma coisa, você negócio de sul de Minas e Minas Gerais, não, né? As portas são bem maiores, né, cara? Tem pacientes, assim, realmente atendi pacientes que vieram, eu falei assim, não estou acreditando, mas você vim porque o médico falou assim, não, pode ir lá, assim, não conheço quem mandou. Que bacana conversar com o senhor. Eu já vi muito laudo muito exame desse médico, pode ir lá fazer com ele. Segurança e tranquilidade. Que satisfatório, né? Que coisa mais gostosa. Eu fico muito feliz, eu fico muito satisfeito quando isso acontece, porque é frequente, não é infrequente, não. E já vem dirigidos, já sabem e falam assim, não pode ir lá com o Dr. Maurício, que o exame dele, essa parte de invasiva que eu faço, é muito bem feita e o resultado é muito bom.
E assim, como diz, quando eu comecei meus primeiros anos, eu tinha que encaminhar o material para Belo Horizonte. E o médico, me fugiu o nome dele agora, é do serviço de patologia do Felício Roxo. Ele falava assim: Maurício, seus exames são iguais os melhores de Belo Horizonte, pode ficar tranquilo. Então, ele sempre me dava retorno. Então, todo exame que eu fazia, vinha o resultado para mim, para eu analisar meu material, para depois encaminhar para o paciente. Agora, realmente, a gente já tem um volume maior, eu também não tenho esse controle mais, mas eu fico muito satisfeito. É uma coisa que eu desenvolvi na minha carreira, que pouca gente faz, e eu faço realmente com maestria e gosto de fazer. Parabéns aí, então, pelos 30 anos de uma empresa tão consolidada e que consiga vencer e matar 1, 2, 3 leões para vocês não nos deixarem na mão, viu? Estão matando, viu, cara? Não é brincadeira, não. É bom também a gente ter a oportunidade de falar um pouquinho, né, dessa parte interna. Bastidores da e-commerce. Dos bastidores, porque não é fácil. Vocês foram muito claros em explicar. A gente vê o volume de pessoas e a gente não sabe da dificuldade de vocês. Né? Exatamente. Pronto, Lu? Prontinho. Foi muito bom, né? Foi ótimo. um prazer enorme estar aqui com vocês, conversar de uma maneira tranquila. O prazer foi nosso. Viu? E parabéns pelos 30 anos da Ecomed, que venham mais 30 e outros podcasts também. Se sobrar um dinheirinho e tiver um churrasco, você pode falar com a gente, viu? Não, para isso a gente guarda, né? Não, eu tô brincando. Eu apoio os colaboradores, que eles são feras. A empresa tem 30 anos por causa dessa... A gente tem que fazer a festinha para eles, não pode deixar. Não, tem que fazer. E viva a saúde, né? Viva a saúde. É isso aí, gente. Então, nesse clima gostoso, nessa conversa de hoje, deliciosa, foi uma bagagem que nós também aqui acabamos de conhecer. Foi histórias, incrível bastidores. Parabéns mais uma vez aí para os 30 anos da Ecomed. E ficamos aqui até o próximo Elite Podcast. Até mais.